Olá, galera! Estamos de volta com o mundo mágico da literatura e da arte. E hoje, na nossa aula, nós vamos falar sobre um gênero textual. Adivinha qual é? Vamos falar da fábula. Que gênero textual é esse? Você vai gostar. As fábulas são histórias curtas que podem ser contadas ou escritas. Podem se tratar de textos narrativos, contendo diálogo entre os personagens. As fábulas sempre nos levam a um ensinamento ou uma moral. Os escritores que mais se destacaram nesse gênero textual foi Monteiro Lobato, Esopo e La Fontaine. A origem das fábulas. Durante muito tempo, as fábulas eram transmitidas de geração para geração e geralmente são utilizadas para explicar situações do dia a dia. O principal objetivo das fábulas é transmitir ensinamentos. Geralmente, possui a moral da história no final do texto, podendo ser um provérbio ou um ditado popular. Característica das fábulas. Uma fábula, ela tem o narrador, o enredo, o ambiente, o tempo e os personagens. Vamos ver cada um deles? O narrador é aquele que conta a história. Ele pode ser um narrador personagem, porque além de narrar, ele participa da história, e pode ser também um narrador observador, aquele que somente narra a história, narra os fatos. Vamos entender um pouquinho do que é o enredo, que é a sequência em que os fatos acontecem. Primeiro, é a situação inicial, a descrição dos personagens, do cenário. Depois vem o conflito, que é o problema que o personagem está enfrentando na história. O clímax é o ponto alto da história. É aquele momento que geralmente a gente tenta descobrir o que vai acontecer. O desfecho é a resolução do problema, é a resolução do conflito. Geralmente é onde está a moral da história, né? Ambiente. O ambiente é aonde acontece a história. Pode ser na rua, pode ser no sítio, pode ser na floresta, pode ser no parque, enfim. É o local, é o lugar onde acontece a história. Tempo é quando acontece a história. Normalmente a gente consegue perceber no início do texto, como por exemplo, era uma vez, há muito tempo atrás, em uma manhã ensolarada, e assim vai. As personagens são geralmente animais. São animais que personificam. O que é isso? Eles adquirem características humanas, podendo falar, cantar, estudar, trabalhar, contar histórias, tocar algum instrumento musical. Enfim, eles adquirem características humanas. Normalmente para transmitir a moral da história. Lição de moral. A fábula sempre vai nos trazer um ensinamento, como eu já disse, né? E é nesse trecho, na lição de moral, em que a gente vai perceber esse ensinamento. Então, galera, hoje falamos sobre o gênero textual fábulas. E nós vamos conhecer várias fábulas aqui no canal. Fiquem ligadinhos, né? Nós já temos algumas fábulas aqui no canal. Então, preste bastante atenção, que daqui a pouco teremos várias outras fábulas bem legais para vocês se divertirem bastante, com muita história boa. O mundo mágico da literatura e da arte vai ficando por aqui, mas em breve estaremos de volta com muita coisa bacana. Tchau!